Bom dia, querido amigo. Vamos meditar acerca da palavra de Deus nesse momento e a sua influência no nosso desenvolvimento emocional, intelectual, espiritual, físico. E eu desejo que nós possamos também crescer como Jesus cresceu, em graça, em sabedoria, em todos os aspectos diante de Deus e dos homens. A palavra hoje está em Lucas, capítulo 2, versículo 39, 40, que vai nos dizer assim: Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse mesmo capítulo 2 de Lucas, versículo 52 vai dizer: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É assim que o capítulo 2 de Lucas é concluído, falando do desenvolvimento de Jesus como pessoa em todos os aspectos e também como filho de Deus, com uma grande missão de alcançar a humanidade, também crescendo em graça diante de Deus e também diante dos homens. O crescimento normal do menino Jesus é apresentado assim. Fisicamente, ele crescia e se fortalecia em espírito. Ele passou pelas mesmas fases de desenvolvimento físico, aprendendo a andar, falar, brincar e trabalhar. Hoje em dia, autores seculares como Stephen Covey, no livro O Oitavo Hábito, destaca 4 inteligências: a física, embutido em nosso corpo, a intelectual, nosso QI, a emocional e a espiritual. Lucas fala de Jesus crescer de 4 formas bem parecidas. Assim como Jesus, um discípulo dele deve crescer em todas essas áreas continuamente. Por causa disso, ele pôde identificar-se conosco em cada fase do nosso crescimento. Mentalmente, ele encheu-se de sabedoria. Jesus não aprende somente o ABC, os números e todo o conhecimento geral daqueles dias, mas cresceu em sabedoria, isto é, na aplicação prática desse conhecimento aos problemas da vida. Espiritualmente, a graça de Deus estava sobre ele. Jesus andava em comunhão com Deus e na dependência do Espírito Santo. Ele conhecia as Escrituras, passava tempo em oração e se alegrava em fazer a vontade do Pai. Jesus se desenvolveu como as crianças, adolescentes e jovens de sua terra. Ele foi alfabetizado, aprendeu um ofício com o Pai e tinha sua rede de parentes e amigos. Sua família, muito parecida com outras famílias, mostrou-se bastante funcional. O ideal de desenvolvimento humano passa por etapas de maturação física, mental, relacional e espiritual também. Nascemos com tremendos potenciais inscritos em nossa natureza geneticamente. Cabe a cada família, auxiliada pelas instituições de ensino, a tarefa da socialização adequada de cada criança e sua formação moral, ética e espiritual. Quando o texto vai dizer que a graça de Deus estava sobre ele, Deus acompanha e abençoa o desenvolvimento humano. No caso, Jesus, essa dupla paternidade humana e divina é ressaltada por Lucas no capítulo 2, versículo 52, como eu já pude ler, que Jesus crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Aqui temos o caminho para a saudável autonomia do sujeito, seja físico, relacional e espiritual, crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, é também o ideal para cada um de nós que, diante do exposto,
da palavra do nosso Deus, somos desafiados a crescermos, a continuarmos crescendo e também ajudarmos as pessoas que estão à nossa volta a ter esse contato com o crescimento e também com esse desenvolvimento que deve ser algo natural em nossas casas, nas nossas famílias, em nossas igrejas, onde quer que nós estejamos. Nós também devemos celebrar o tanto que as pessoas estão se desenvolvendo, como elas estão cheias de percepção espiritual, emocional e uma supercapacidade para participar desse desenvolvimento relacional no mundo e também da espiritualidade que o mundo tanto precisa. Enquanto eu estava preparando essa meditação, eu estava lembrando o tanto que tantas vezes nós não alimentamos ou não incentivamos, motivamos as pessoas que estão em nossa volta a passar por estágios de crescimento, porque Jesus cresceu, ele cresceu em todas as áreas. Ele mesmo, como o texto vai dizer aqui em Lucas 2, ele passou por vários crescimentos e ele nos inspira nesse sentido de que nós não devemos desistir, mas devemos sim trabalhar no sentido de que haja esse desenvolvimento por onde quer que estejamos, seja em casa, na rua, seja nos ministérios que ocupamos, que trabalhamos em equipes e especialmente em nossas igrejas, que também devamos crescer a imagem do Filho de Deus. Eu também estava pensando no nosso crescimento a nível de família. Há um saudosismo muito grande de que geração boa é a geração, as gerações anteriores, porque eram mais austeras ou porque tinham maiores resultados, com tão pouco se fazia tanto, e que essa nova geração não tem jeito, né? Eu já tenho até ouvido isso tantas vezes, que essa nova geração não tem jeito. E eu quero deixar aqui uma palavra nesse sentido que não adianta lamentar e ficar no saudosismo com a nova geração. Tem coisas boas acontecendo. Precisamos também crescer na graça e no conhecimento de Deus nesses novos dias. Quero sugerir você observar sua família e aprender também com muita sensibilidade e humildade para nos reinventarmos na nova dinâmica com o crescimento das crianças e adolescentes da nova geração. Não desista da sua família. Reaprenda a amar, tolerar, apoiar, perdoar e derramar graça sobre os seus ou sobre as suas, no sentido de que são nossos familiares e que nós não podemos desistir jamais de vê-los crescendo também, em graça e em conhecimento em todos os níveis. É a reflexão de hoje, é o desafio de hoje e é o desafio também de todos os dias, de que nossas famílias possam triunfar cada peleja e se desenvolver, especialmente na graça e no conhecimento do Senhor, e que isso redunde em melhores relacionamentos e crescimento em todos os níveis. Um grande abraço da pastora Betinha, que Deus nos abençoe, amém.